Bom dia. Em nome de Deus, declaramos aberto a presente sessão, convidando a vereadora Fabiana Gomes para a leitura do texto bíblico. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. E buscar-me-eis e me acharei. E quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Já registrando a presença na sessão de hoje de forma remota, o vereador Olímpio Oliveira, a vereadora Ivonete, a vereadora Eva Gouveia, o vereador Rui da Ceasa, o qual aproveito para perguntar aos vereadores que estão de forma remota se deseja se inscrever ainda no pequeno expediente. Senhor presidente, eu desejo sim. Vereador Olímpio inscrito no pequeno expediente. Os demais vereadores. Pronto. Vereador Olímpio inscrito no. Pronto. Expediente. Não, o grande já está preenchido, vereador Olímpio. Eu gostaria de saber a posição que o senhor me inscreveu, porque eu pretendo ir participar presencialmente. Pronto, está escrito no pequeno expediente o vereador Valdeni Santana, é o primeiro inscrito. Em seguida, o vereador Rubens Nascimento, o vereador Janduí Ferreira. Em seguida, o vereador Olímpio. O quinto, a vereadora Fabiana Gomes. E o grande expediente, a vereadora Jô, o vereador Sargento Neto e o vereador Saulo Noronha. Lido, portanto, o texto bíblico, eu já abro o pequeno expediente, e já passo a palavra para o... Sim, antes de passar para o vereador Valdeni, eu passo para a leitura do expediente. O secretário Saulo Noronha fará a leitura do expediente no dia de hoje. Expediente diverso. Recebemos balancete do mês de julho de 2021 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, IPSEM. Matérias do expediente. Projeto de lei complementar número 15, 2021, do Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS de Campina Grande, a criação do fundo com dotação para este fim. Expediente revoga as disposições, os dispositivos legais contrários, anteriores e dá outras providências. Projeto de lei número 510/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o reconhecimento de processo de investidura diária em favor da pessoa jurídica que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 511/2021, de autoria do Poder Executivo, cria o Jardim Botânico da Universidade Estadual da Paraíba, professor Ivan Coelho Dantas, com seus limites. Expediente dá outras providências. Projeto de lei número 503, de autoria do vereador Valdeni Santana, dispõe sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes ao preço do botijão de gás de cozinha no âmbito do município de Campina Grande. Projeto de lei número 504, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, concede título de cidadania campinense ao senhor doutor José Daniel de Albuquerque Lins Rolim e dá outras providências. Projeto de lei número 505/2021, de autoria da vereadora Fabiana Gomes, dispõe sobre a publicação do balanço anual de atividades em prol do bem-estar animal e controle de zoonose no âmbito do município de Campina Grande, dá outras providências. Projeto de lei número 506/2021, de autoria do vereador Renan Maracajá, autoriza o Poder Executivo a implantar, fazer parceria pública-privada com empresas de transporte através de aplicativos Uber 99,
transporte da solidariedade, finalidade de fazer o transporte de voluntários para a doação de sangue nos hospitais e pontos de atendimento situados no município de Campina Grande. Projeto de lei número 507 de 2021, de autoria do vereador Renan Maracajá, dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades móveis do SAMU possuírem maca adicional em suas bases de apoio e da outras providências. Projeto de lei número 508 de 2021, de autoria da colega vereadora Jo Oliveira, dispõe sobre a inclusão do seminário Agosto para a Igualdade Racial no calendário oficial do município de Campina Grande e da outras providências. Projeto de lei número 509 de 2021, de autoria da vereadora Fabiana Gomes, dispõe sobre a aplicação das unidades de saúde e creches do questionário MCHET a todas as crianças de 18 a 24 meses de idade, no âmbito do município de Campina Grande e da outras providências. Projeto de lei número 512 de 2021, de autoria da vereadora Jo Oliveira, denomina de Kleber Freire da Cruz, uma das novas praças no município de Campina Grande. Projeto de lei número 513 de 2021, de autoria da vereadora Eva Gouveia, dispõe sobre a doação de excedentes de alimentos pelos estabelecimentos dedicados à produção e fornecimento de refeições e da outras providências. Projeto de resolução número 34 de 2021, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, concede medalha de honra ao mérito municipal a Ronaldo Roberto de Andrade e da outras providências. Projeto de resolução número 35 de 2021, de autoria da vereadora Fabiana Gomes, cria a Frente Parlamentar de Combate à Fome no âmbito do município de Campina Grande e da outras providências. Não existe mais matérias na ordem do dia para essa sessão plenária. Lido, presidente. Lembrando que já a todos que nós temos um requerimento já assinado por 14 vereadores que trata sobre o projeto de lei de número 15/2021, que será apreciado na manhã de hoje. Solicita a assessoria parlamentar que arquive-se o expediente que já foram lidos. Abro já o pequeno expediente, com a palavra o vereador Valdemir Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, usamos a tribuna na manhã de hoje para prestar contas da nossa atuação, do nosso trabalho, porque não encaramos a atividade parlamentar como carreira política, como profissão ou como meio de vida. Encaramos a atividade política como uma missão. Não estamos aqui para ganhar dinheiro ou fazer fortuna. Ocupamos a tribuna desta casa não com o intuito de nos perpetuar na atividade parlamentar, mas com o intuito de dizer para que vimos, por que estamos aqui. E com esse intuito de dizer por que estamos aqui, para que ser vereador, por que ser vereador, se não for para tentar melhorar a vida das pessoas. E apresentamos mais sugestões ao governo municipal e gostaríamos de trazer a essa casa, de aqui reverberar o que estamos fazendo. Visitamos a nossa feira central e fizemos aquele tour por todas as feiras, por todos os locais comerciais da nossa cidade,
E nesse tour que realizamos, senhor presidente, vereadora João Oliveira, nós solicitamos a instalação, vereador Marinaldo, de internet em todas as feiras da nossa cidade. Porque, às vezes, aquele que usa a feira quer solicitar o Uber, aquele que usa a feira precisa ter acesso a alguma informação urgente e, às vezes, não dispõe dos dados móveis. Então, a internet gratuita nas feiras da nossa cidade é algo necessário, é algo que vai ajudar a vida das pessoas. Mais uma sugestão simples, mas que vai impactar o dia a dia do cidadão. Também estivemos, vereador Anderson Almeida, visitando o condomínio Cidade Madura. E ali nós constatamos uma demanda dos moradores do condomínio do Cidade Madura que o programa Prato na Mesa fosse levado até o local e fosse distribuído. São cerca de 70, 60 moradores que precisam receber aquela refeição, são pessoas carentes que moram no condomínio de Cidade Madura, e nós estamos sugerindo ao governo do Estado que o programa Prato na Mesa seja levado ao condomínio de Cidade Madura, ao invés dos idosos terem que se deslocar até o centro da cidade. Mais uma ideia simples, mais uma sugestão que impacta a vida do cidadão, principalmente dos idosos que ali residem no condomínio de Cidade Madura, que precisam de uma melhor manutenção, de uma melhor adequação nas suas instalações, problemas com cerca elétrica, limpeza, e nós estamos apontando essa sugestão ao governo do Estado. Vereadora Valéria Aragão, nós também estamos sugerindo e vamos pedir ao governo municipal e ao governo do Estado que apoie o retorno do público aos estádios no nosso município e no nosso Estado. Dá para voltar, sim, a atividade esportiva, dá para voltar, sim, o público aos estádios, porque nós temos espaço adequado, basta obedecer os protocolos sanitários e as pessoas são capazes de obedecer o distanciamento, porque o estádio é gigantesco, cabe 45 mil pessoas, então dá para receber 3, 4 mil pessoas com tranquilidade e com espaçamento adequado e com obediência às normas sanitárias. O futebol, ele desenvolve, vereador Saulo Noronha, uma atividade econômica super importante, gera emprego e renda. Então, nós não podemos prescindir desse debate. O retorno do público aos estádios é algo urgente, é algo necessário, bem como o apoio do poder público aos times de futebol, que sofreram nessa pandemia, os pequenos clubes principalmente. Então, nós precisamos nos unir nessa causa, nessa bandeira. Estivemos conversando com o presidente do Campinense Clube, o senhor Felipe Cordeiro, e nos comprometemos a abraçar essa ideia que gera emprego e renda no município e no Estado. Então, foram essas demandas que ouvimos da comunidade, que conversamos com as pessoas e que trouxemos aqui na casa para dizer que não somos vereador apenas por ser. Não estou aqui por estar, estou aqui para fazer a diferença e esse é o nosso propósito, fazer bem às pessoas, porque tem que ter um propósito para estar nessa casa. E o meu propósito é marcar essa cidade com muito trabalho. Deus abençoe a todos. Dando prosseguimento no pequeno expediente, ainda passa a palavra para o vereador Rubens Nascimento. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos nobres amigos e amigas. Bom dia àqueles que acompanham a sessão de hoje pela internet, senhores jornalistas, servidores, prestadores, igualmente pessoas que estão aqui acompanhando a sessão de hoje. Senhor presidente, eu quero falar rapidamente a respeito de mais um projeto de lei que nós protocolamos, senhor secretário vereador Saulo Noronha, no sentido de tentarmos vias paralelas de fortalecimento da política infanto-juvenil na cidade. É, de fato, a minha origem, ou já tenho uma militância histórica nesse segmento. E, dentro dessa perspectiva,
já tivemos a oportunidade de protocolarmos outros projetos nessa via de viabilizarmos recursos financeiros necessários. Tanto é que nós já voltamos e aprovamos o PL que trata da destinação de renda do percentual legal pessoa física e jurídica para o Fundo Municipal Criança e Adolescente e também para o Fundo Municipal do Idoso. Um outro projeto nosso, votado, aprovado e já é lei municipal, a criação do Fundo Municipal do Idoso. Tivemos um outro projeto já aprovado, senhora vereadora Valéria, que cria o selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente, para poder fazer com que essa nossa capacidade econômica das empresas, pessoas jurídicas, possam também estarem destinando recursos para equipamentos e programas e serviços que tratam da causa da política infanto-juvenil. E agora, recentemente, fiz o protocolo do projeto que levou o número 500. E deste projeto que a gente pretende é criar um certificado de captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, regulamentando a doação direta para entidades, programas e os serviços feitos por pessoas físicas ou jurídicas. E nessa via, nessa possibilidade que a lei trará, vai ser possível elevar o protagonismo das instituições, programas e serviços que poderão, caso elas estejam regularmente cadastradas, credenciadas junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, receber um selo, um certificado de captação de recursos e procurar vias tantas, pessoas físicas ou jurídicas, que possam conhecer das suas atividades e também conhecer dos seus projetos para a execução e se tornarem parceiros, agentes doadores. Essa doação poderá ser realizada de modo direcionado, específico para aquela entidade. Algo que até um passado nós escutávamos certos conflitos de interpretação quando empresas gostariam de fazer doação diretas a entidades e chegando o recurso no fundo municipal, havia ali um certo curto-circuito a respeito da destinação daquele recurso em específico, alguns entendendo que deveria entrar no edital geral para contemplar todas as entidades de acordo com os projetos ali referenciados. Nós agora vamos regularizar essa possibilidade de o empresário decidir fazer uma doação direta para uma instituição de sua confiança. Estando esta regularmente cadastrada, ele vai fazer essa sinalização. Existe todo um protocolo que o projeto de lei 500 regulariza, regulamenta, e o que a gente colocou no meio da justificativa é, de fato, trazer o protagonismo daquelas instituições que podem ter outras teias de investimentos privados, quem sabe a gente tentando aumentar, acentuar o Fundo Municipal Infância e da Adolescência, retirando, ou pelo menos diminuindo, ou quem sabe aportando outras responsabilidades, não apenas no sentido de a gente ter ali obrigatoriamente, sabendo que os recursos públicos são muito poucos, o cobertor é muito pequeno, a gente está pretendendo ali fazer uma movimentação no sentido de startar a responsabilidade social física e jurídica, permitindo com que essas instituições se movimentem e, de fato, procurem meios de financiamento dos seus projetos, onde essas empresas doadoras, claro que também terão ali seus reconhecimentos, no sentido das deduções tantas de imposto de renda, ou poderão também fazer uma utilização dessas doações regulares para suas campanhas publicitárias, no sentido de depois, em momento oportuno, nós também possamos incentivar que os consumidores, os populares, possam, de fato, investir e consumir e procurar empresas que tenham, sim, uma responsabilidade social, que possam investir em Campina Grande, principalmente nos nossos equipamentos da Política Municipal Infância e da Adolescência, destinando recursos para o Fundo Municipal Infância e Adolescência, ou mesmo para o recente fundo criado, Fundo da Pessoa Idosa, Fundo Municipal do Idoso. São vias paralelas, criativas, no sentido de nós potencializarmos essas políticas setoriais, sociais, com recursos tantos que poderão ser viabilizados com esse estímulo que a legislação e, é claro, que outras mobilizações poderão realizar. Senhor presidente, esta foi a minha explanação de hoje. Obrigado pelo tempo regimental. Dando prosseguimento ainda no pequeno expediente,
Próximo inscrito, o vereador Janduí Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores da imprensa, senhoras da galeria, assessores aqui presentes, meu cordial bom dia. Agradecer a Deus mais uma vez estar aqui e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Espírito Santo. Senhor presidente, nessa tribuna hoje, eu irei tratar de um assunto que é de muita importância para a população, não só de Campina Grande, mas de toda a Paraíba, que é a questão da imunização. Um levantamento da Secretaria de Estado e do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização indica que mais de 500 mil de pessoas deixaram de comparecer aos postos de vacinação para tomar a segunda dose das vacinas, ou da vacina. E é um dado muito preocupante, porque, a nível nacional, a gente observa o tamanho do nosso estado e a nossa população, e a gente chama a atenção, Jô, Valéria, para que os nossos secretários, tanto a nível municipal como secretário de Estado, do nosso Estado, na verdade, para que faça um trabalho de conscientização, de divulgação, para que a população volte a tomar a segunda dose da vacina. Nós observamos que nos finais de semana, uns dias desse para cá, ou seja, do dia 7 de setembro, nós observamos no próprio dia as aglomerações, muitos festejos, né? Muitas pessoas foram às ruas festejar, cobrar, reivindicar algo que a gente nem sabe o que é que essas pessoas foram fazer nas ruas, né? E a gente observa a falta de interesse nesse sentido, que é no sentido de imunização, ou seja, a volta dessas pessoas para tomar a segunda dose. O ano passado, eu observei esse ano, e observei o ano passado, que no período do mês de setembro, nós tínhamos uma quantidade de pessoas já nas ruas, já para procura de voto, né? Tentando uns se reeleger e outros chegarem a algum patamar desejável. Mas nós, em seguida, vimos o resultado, que foi o aumento de mortes por conta da Covid-19. E com a quantidade dessa de pessoas que não foram tomar a segunda dose, a gente observa que pode acontecer nos próximos meses algo dessa natureza, não tanto quanto no início desse ano, mas pode, com a volta da Delta, a variante que ultrapassa os limites de contágio, e a gente tem essa preocupação. E essa manhã eu não poderia deixar de registrar e falar da importância desse trabalho de conscientização, desse incentivo que nós temos que reivindicar das autoridades municipais, dos secretários dos municípios, do secretário de Estado, a União, para que se faça um trabalho de conscientização, um trabalho de incentivo para que as pessoas voltem a tomar a segunda dose. É um dado muito preocupante, é uma quantidade muito grande de pessoas que não voltaram
para ser imunizado. Nós sabemos que é 15 dias após a segunda dose que as pessoas ficam totalmente imunizadas. E isso nos preocupa muito. Quando você, Rostan, toma a segunda dose, você ainda tem 15 dias para ser totalmente imunizado. E nós não sabemos se realmente ficamos imunizados, porque não tem um teste pós 15 dias para fazer, para saber se realmente você está totalmente imunizado. Mas é isso que eu trato nessa manhã. Eu acredito que essa minha fala, esse meu registro vai despertar as autoridades da saúde do nosso estado para que viabilize urgentemente um trabalho de conscientização para que as pessoas voltem a tomar a segunda dose. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento ainda no pequeno expediente, o próximo inscrito é o vereador Olímpio Oliveira. Vereador, para usar a tribuna. Pedro. Senhor presidente, os cumprimentos à Sua Excelência, os cumprimentos às meninas vereadoras que aqui estão, os cumprimentos aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, assessores parlamentares, aos amigos e amigas de Campina Grande. Os cumprimentos à dona Diva, que está aqui prestigiando a sessão na manhã de hoje, ela que é a coordenadora do Centro de Valorização da Vida de Campina Grande, o CVV, que nós falamos sobre o CVV a semana passada, e continuaremos a falar, porque nós estamos em pleno Setembro Amarelo, e Campina Grande foi tomada de comoção neste final de semana, quando um jovem da sociedade tirou a própria vida. É um problema muito sério e que muitas vezes é relativizado pela maioria das pessoas. Está com... Desculpe a expressão, está com frescura. É coisa de gente que não tem vontade própria, de pessoas fracas. O fato é que a nossa sociedade está doente. Nós estamos vivendo, lamentavelmente, a era da tarja preta. Pessoas que enfrentam problemas emocionais de toda ordem. E quem pode levantar a mão e dizer, não tem na minha casa, não tem perto de mim? E os recursos públicos são escassos para você procurar uma assistência. Muitas vezes estigmatizados. Eu não vou procurar aquele serviço porque aquele é um serviço para doido. Acontece isso. Você chega para um parente seu e diz, olha, você precisa procurar um psicólogo, um terapeuta. Você está dizendo que eu sou doido, é? Você está dizendo que eu tenho problema mental? E por aí vai. Eu entendo, e é um entendimento básico, de que esta casa pode deixar marcado o Setembro Amarelo, já disse na sessão passada, resgatando a subvenção social que era concedida ao Centro de Valorização da Vida.
que é o único serviço que nós conhecemos em Campina Grande para atender a pessoa que quer conversar, que quer desabafar. É o único serviço de prevenção ao suicídio em Campina Grande que efetivamente funciona 24 horas por dia, os 365 dias por ano. E esse serviço ele recebia até o ano de 2016 uma subvenção social de R$ 1.500. Foi cortada. Nós tentamos aprovar uma emenda resgatando essa subvenção social. Foi derrotada a emenda. Então, eu estou propondo à Casa, na manhã de hoje, que nós endereçamos um requerimento com a assinatura de todos os vereadores ao prefeito Bruno Cunha Lima, de forma apartidária. Já protocolei, inclusive, o requerimento 3.024, que diz o seguinte: requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campina Grande, doutor Bruno Cunha Lima, que encaminhe para o Poder Legislativo o projeto resgatando a subvenção social que a instituição Núcleo de Apoio à Vida recebia até o ano de 2016. Então, eu já requeiro a Sua Excelência, o presidente, que dê prioridade na votação desse requerimento, porque senão perde o sentido. Daqui a 15 dias terminou o mês de setembro, e eu espero que nós possamos deixar algo de produtivo, efetivo, objetivo, nesse setembro amarelo, que é o resgate da subvenção social do CVV. Meu muito obrigado, senhor presidente. Eu solicito o vereador Olímpio qual o número do requerimento. Pronto, já passo para a assessoria parlamentar para que nós possamos colocar entre os requerimentos de prioridade. Próxima inscrita no pequeno expediente, a vereadora Fabiana Gomes. Senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, a imprensa, os nossos assessores que se encontram na casa e quem está nos acompanhando de forma remota. Minha fala de hoje, senhor presidente, é a respeito de mobilidade urbana. Ontem recebemos algumas ligações, alguns telefonemas a respeito do trânsito de Campina Grande e eu não poderia me furtar de falar hoje aqui. Nós entendemos que é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, a Avenida Canal, a SESUMA tem feito um trabalho excelente, que é de drenagem e retirada de material do canal, da Avenida Canal, e ali está havendo um constrangimento na passagem de pedestres e veículos. Então, nós viemos reforçar aqui, fazer um pedido ao superintendente de transporte Dunga Júnior, e viemos trazer algumas sugestões a ele a respeito de mobilidade urbana, trazendo assim a voz da população de Campina Grande. Então, nós solicitamos que a agente de trânsito seja reforçada a fiscalização para que possa haver uma educação no trânsito e pedestre naqueles locais, que fiscais de transportes de ônibus nos corredores, para que esses ônibus possam fluir melhor e, assim, que os trabalhadores possam chegar no seu destino, os usuários de ônibus, e que esses agentes de transporte possam ter tolerância também e orientar esses condutores de veículos para que o trânsito flua. Ontem foi bastante constrangedor o trânsito. Eu passei ali, fiquei engarrafada e recebi várias ligações. Então, minha fala no dia de hoje é essa, senhor presidente. Muito obrigada. Que vai se aposentar. Concluiu, vereadora. Pronto, concluída, portanto, o pequeno expediente, mas antes de encerrar o pequeno expediente, eu quero abrir aquele momento que nós deliberamos, mesmo não sendo regimental, mas como nós estamos vivendo nesses momentos difíceis de pandemia nós abrimos o momento de minuto de silêncio. Então, para a utilização desse momento, eu passo a palavra para a vereadora Ivonete Ludogero.
Vereadora Ivonete. A vereadora Ivonete solicitou. Eu gostaria de saber se alguém mais deseja utilizar esse momento de silêncio em memória a um ente querido e amigo. Pronto, a vereadora Ivonete tinha solicitado, ela está de forma remota. Assim que ela restabelecer, nós voltamos para esse momento. Eu já fechamos o pequeno expediente, abrimos para o grande expediente, que já peço aos que forem usar o pequeno expediente, que se puderem até reduzir o tempo da sua fala, para que nós possamos votar o projeto de lei que está aqui de forma que está no requerimento de urgência, e depois nós teremos a sessão especial de autoria do vereador Luciano Breno, que trata da questão do dia do veterinário. Então, abrimos já o grande expediente. Gostaria de saber se a vereadora Ivonete Ludogério já conseguiu se conectar. Pronto, abrimos o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Jo Oliveira. Bom dia a todos e todas. Diante do horário já, e como a gente tem sessão logo na sequência, hoje eu declino da fala, senhor presidente. Pronto, então a vereadora Jo Oliveira declinou da sua fala. O próximo inscrito no grande expediente, o vereador Sargento Neto. O vereador Sargento Neto também está declinando para que nós possamos acelerar a leitura do requerimento de urgência e depois a votação dos projetos, de um projeto que, inclusive, por solicitação do vereador Alexandre, mas eu falo daqui a pouco sobre o mesmo. Próximo inscrito, o vereador Saulo Noronha. Presidente, eu declino da fala, presidente, em virtude da audiência da sessão especial que iremos ter e também do projeto do Poder Executivo que iremos votar. Pronto. Então, todos declinaram. Eu passo a palavra agora para a vereadora Ivonete Ludogério. Com a palavra, a vereadora Ivonete Ludogério. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo bem e lhe vendo bem, vereadora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao público que se encontra presente aí na Câmara e àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Câmara. Eu gostaria só de pedir 1 minuto de silêncio por 2 pessoas do meu coração que faleceram nesse final de semana. Dona Neuza Bezerra e Maria Santana Barbosa Leal. São 2 pessoas do meu convívio que eu tive durante o fim de semana muita tristeza pelo falecimento dessas 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres que têm uma história, né, e deixaram história com as suas famílias. Gostaria também de deixar os meus sentimentos a essa mãe, a qual estava se reportando na questão daquele adolescente que tirou sua própria vida. Esse adolescente já descansa nos braços do pai, mas essa mãe, esse pai, essa família deve estar bastante abalada com essa tragédia, que eu chamo uma tragédia familiar gravíssima, né? A depressão é uma doença que está destruindo muitas famílias, e quando se é jovem, quando se é adolescente e jovem, eles sempre acham que não existe uma saída e acabam cometendo esse tipo de atrocidade, deixando as famílias abaladas sem entender as reais motivações. Então, além de deixar meus sentimentos, eu deixo também a reflexão para quem tem filho adolescente, para quem tem filho criança que pode demonstrar algum tipo de depressão, que tenham cuidado, que preste atenção. Não existe nada mais valoroso na vida
da pessoa do que os filhos. E os meus já estão todos adultos, graças a Deus, mas eu já enfrentei na família problemas de pessoas com depressão, tanto na idade de adolescente como na idade adulta. Só que na idade adulta é muito mais fácil você encontrar as saídas, é muito mais fácil você procurar ajuda. E o adolescente não, às vezes a timidez ou o medo de tocar nesses assuntos com a própria família faz com que se tome uma decisão precipitada e que destrói uma família como essa que perdeu esse filho. Então, era só isso, senhor presidente. Eu peço aos colegas vereadores que, se puderem adiantar para essa votação de matéria, porque eu tenho uma audiência de 1 hora em João Pessoa, e vou sair daqui, não quero sair correndo muito, e quero chegar no horário que eu marquei com o advogado. Então, eu gostaria de pedir esse minuto de silêncio por essas pessoas e agradecer já a compreensão dos colegas vereadores e vereadoras. Eu gostaria de saber dos vereadores e vereadoras presentes se alguém mais deseja inserir mais algum ente querido ou amigos que faleceram nesse minuto de silêncio. Então, eu solicito nesse instante que a casa possa silenciar em memória póstuma as pessoas de Valnísia Bezerra e Maria Santana Costa Leal, por solicitação da vereadora Ivonete Ludogério. Ficamos de pé a todos para um minuto de silêncio. Portanto, encerramos o grande expediente. Passo agora a palavra para o secretário Saulo Noronha, para a leitura do requerimento, o qual, já lembrando, o vereador Alexandre solicita. Eu gostaria que, antes de dar a leitura, que o vereador Alexandre vai estar requerendo a inclusão de um projeto. Senhor vereador... Sim, vereador Ivonete. Eu gostaria de saber só de que sessão especial o vereador Saulo Noronha estava falando, que eu não estou sabendo. É a sessão especial do vereador Luciano Breno, que trata sobre a questão do dia do veterinário, né? Ah, tá. Então, já vou pedindo desculpa ao vereador que não vou poder participar e dizendo que assino o requerimento de urgência do projeto do governo municipal. Se acrescentarem outros, eu quero saber do que se trata para poder dar a minha palavra. Muito obrigada. Pronto. Então, estou subscrevendo, vereador Ivonete, o requerimento, colocando o seu nome, que já passa com a sua assinatura para 16 assinaturas. Passo a palavra para o vereador Alexandre Pereira. Senhor presidente, apenas para solicitar aos meus companheiros, já conversei com o colega Anderson, líder da oposição, e alguns colegas, para a inclusão do projeto de lei que se encontra já na mesa com Vossa Excelência, de número 464, que concede título de cidadania à senhora Maria de Fátima Rodrigues Correia. Ela vem ser servidora da STTP e há mais de 30 anos presta serviço àquela instituição, servidora da Prefeitura Municipal de Campina Grande efetiva,
ela que é natural da cidade de Patos, e os colegas da STTP nos solicitaram a entrega desse título, em virtude, colega pastor Luciano Brenes, vereador Sargento Neto, da aposentadoria dessa senhora. Ela vai se aposentar e irá morar no sertão da Paraíba. Então, a STTP nos procurou nesse sentido. Peço a Vossa Excelência que os meus pares possam acatar, que seja incluso no regimento da Casa, no requerimento de urgência, apenas a inclusão desse projeto, não tem muita dificuldade, é uma servidora da STTP e essa Casa fará um reconhecimento aos seus anos de serviços prestados à sociedade campinense e à Prefeitura Municipal de Campina Grande. Só isso, senhor presidente. Pronto. Então, eu já passo a palavra para o secretário Saulo Noronha para a leitura do requerimento de urgência. Eu solicitaria ao vereador Alexandre Pereira que pudesse nos trazer, por gentileza, o projeto de lei, para que nós possamos, por gentileza, a assessoria, pegue com o vereador Alexandre aí, por gentileza, o projeto, vereador Alexandre. Pronto. Entrega aqui, Diogo, ao vereador Saulo Noronha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento de urgência especial número 3.523 de 2021, requer à mesa diretora desta outra casa que considere de urgência especial a tramitação do projeto de lei complementar número 15/2021, de origem número 010 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que a matéria seja incluída na ordem do dia da presente sessão, e também o projeto de lei número 464/2021, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato. Lido o requerimento, senhor presidente, que consta várias assinaturas. Pronto, lido, portanto, o requerimento de urgência, que daqui a pouco o mesmo será apreciado na ordem do dia. Então, já dando prosseguimento, seguindo, fechamos aqui o momento de leitura de requerimentos. De pronto, já abro a ordem do dia. E já abrindo a ordem do dia, eu coloco em discussão o requerimento de número 3523, o qual foi lido no instante, que solicita, em caráter de urgência, com 16 assinaturas, os projetos de lei 15/2021 e o 464/2021, de autoria do vereador Alexandre, lembrando que o 15/021 é de autoria do Poder Executivo. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente. Vereador Aldo Cabral. Ainda há tempo de eu me inscrever na urgência do requerimento. E dá, com certeza. Então coloca o seu nome. Passa para 17 assinaturas. Vereador Aldo Cabral. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Portanto, senhor presidente. Presente. Os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem levantem. Que estão de forma remota. Como estão, os que divergirem se pronunciem. Por unanimidade. Passa agora a palavra para o secretário Saulo Noronha, que ele possa fazer a leitura dos dois projetos, dando preferência ao do Poder Executivo Municipal 015, na primeira leitura. Senhor presidente, projeto de lei complementar número 015/2021, de autoria do Poder Executivo, origem 010/2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, SMDRS, de Campina Grande, Paraíba, a criação do fundo com dotações para este fim, revoga os dispositivos legais contrários anteriores e dá outras providências. Os colegas querem que leia ainda a íntegra do projeto, não? Já temos parecer da comissão favorável. O projeto, inclusive, consta com... Me chegaram
Duas emendas. Duas emendas. Chegou uma. Ok. Então, os colegas querem que leia na íntegra o projeto? Sim, presidente. Pode ler, leia. Pode ler. Mesmo sabendo que muitos, eu acredito que boa parte já teve acesso já ao projeto. O vereador Rubens Nascimento pedindo por questão de ordem. Senhor presidente, somente de fato uma questão de ordem, não houve sequer requerimento de leitura integral. E como o projeto já estava disponível no SAPL, não sei se já é conhecimento de todos, mas eu acho que a gente poderia pular essa parte. Até mesmo porque nós temos a emenda. Por conta da audiência. Eu achava que a gente deveria partir para as emendas, não é isso? Eu agradeço ao vereador Rubens. Na verdade, é um projeto até extenso, creio que é de conhecimento de todos os colegas. E temos as emendas, que ainda teremos que ler. Então, o projeto já tem parecer da comissão, já presidente? tem um parecer favorável da Comissão de Redação e Justiça. Eu solicito ao vereador Saulo Noronha, secretário, que faça a leitura das emendas. Vamos por emendas. A primeira emenda, que nós apreciamos e colocamos em votação. Emenda número 01 de 2021, de autoria da vereadora Jo Oliveira e do vereador Sargento Neto, altera a redação do artigo 14 do projeto de lei complementar número 15 de 2021, origem 010 de 2021. Artigo 1º. O artigo 14 do projeto de lei complementar número 15 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Acrescenta ao artigo 14, parágrafo único, com a seguinte redação. Caberá à Câmara Municipal de Campina Grande, através da Comissão de Agricultura e Pecuária, o acompanhamento da execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, 14 de setembro de 2021. Lido, senhor presidente, a primeira emenda. Pergunta à vereadora, colega Ju, se tem uma outra emenda. Não, eu gostaria que nós apreciássemos logo essa emenda para que nós possamos ir adiantando. Então, em discussão, a emenda de número 01. Eu gostaria que a vereadora Jo Oliveira e o sargento Neto são autores da propositura. A vereadora Jo justifica aí a emenda. Bom dia a todos e todas. Nós estamos apresentando essa emenda, inclusive de forma conjunta, tanto o vereador Sargento Neto como eu, uma vez que nós estamos acompanhando o Conselho Municipal de Agricultura e ontem tivemos a possibilidade de participarmos da reunião. Inclusive, a pauta da reunião foi exatamente esse contexto de reformulação da composição do Conselho Municipal e também falando sobre a criação do fundo, inclusive reforçando a importância que a Secretaria, mas principalmente que o Conselho Municipal de Agricultura do município de Campina Grande tenha a possibilidade de captar recursos, de receber fundos, inclusive para que possa fazer outros tipos de aplicação. E essa foi, inclusive, um ponto que foi bem colocado e pontuado, bem recebido por todas as pessoas que fazem parte do Conselho, ficando, inclusive, no impasse com relação à composição, uma vez que foi colocado pelas entidades que estão sendo colocadas, que os produtores, os agricultores e agricultoras estavam com menos vagas. Então, diante desse contexto, nós estamos colocando aqui que a Câmara de Vereadores, que tem um assento hoje no Conselho, retiraria essa vaga, e aí, inclusive, foi de comum acordo aqui entre nós. A Câmara de Vereadores não teria essa vaga dentro da estrutura do Conselho, tendo a possibilidade de fazer o acompanhamento também das ações do Conselho e também do Fundo, a partir da Comissão de Agricultura, que aí, obviamente, enquanto Câmara de Vereadores, nós temos total liberdade de acompanhar os espaços de reunião, acompanhar os debates e também temos acesso aos balancetes. Então, para atender a uma demanda das organizações que fazem parte do Conselho de Agricultura, a Câmara de Vereadores suprimiria a sua vaga, o seu assento, repassaria
para a sociedade civil e a Câmara se faz presente nas ações do Conselho no acompanhamento do fundo a partir da Comissão de Agricultura, né? Então, foi isso que nós estamos apresentando aqui como emenda, porque, inclusive, já é assim que acompanha, que acontece em outros conselhos, a exemplo do Conselho de Saúde do município de Campina Grande. É isso, senhor presidente. Ainda em discussão a emenda de número 001 ao projeto de lei 15/2021. Gostaria de saber dos vereadores se alguém mais deseja discutir. Com a palavra para discutir a emenda do vereador Rubens Nascimento. Senhor presidente, quero parabenizar a iniciativa dos dois vereadores amigos, de Oliveira e Sargento Neto, mas faço uma avaliação muito particular. O artigo original, no caso do texto, a redação chegou como dizendo: caberá ao Conselho indicar sobre o uso e utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. A emenda sugere a modificação da redação, dizendo: caberá à Câmara Municipal, através da Comissão de Agricultura e Pecuária, o acompanhamento da execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. E parece que a outra emenda, são duas, retira o assento da Câmara Municipal no Conselho. Viu, Sargento Neto? Estou apenas fazendo aqui um discorrer. De fato, eu entendo particularmente que a Câmara Municipal sequer deveria compor qualquer tipo de conselho setorial. E nós estamos em alguns tantos. Isso deveria ser pauta oportuna para a gente rediscutir essa nossa participação dentro desses conselhos, porque, via de regra, a nossa atuação fiscalizadora já nos dá liberdade para atuarmos e requerermos documentos e prestações e tantos, o que for preciso. Mas, assim, avaliando a emenda proposta, vereador Sargento Neto e João Oliveira, muito embora nós não estando dentro do Conselho, porque a outra emenda prevê a retirada do nosso assento, eu não avalio a necessidade particular da emenda no contexto de nos colocar como um agente oficial dessa fiscalização, estando nessa prerrogativa, porque já é prerrogativa nossa, independente da emenda. O Conselho Municipal aqui criado, ele vai recepcionar esses recursos de convênios e pelas vias tantas, e de modo muito singular, muito parecido, aliás, do que aquilo que acontece com o conselho que eu tenho mais conhecimento, que é o da infância, Fundo Municipal, etc., abrindo os editais, deliberando sobre o uso desses recursos, e o secretário de município, que é o ordenador de despesa, o secretário de Agricultura, vai avaliar a regularidade dessas doações, e ali, no norteamento da política pública pelo conselho respectivo, vai fazer ali a execução dessas deliberações. A Câmara já cabe esse papel. A avaliação dessas prestações de contas devidas será feita, inclusive, pelo próprio Conselho Municipal e pelas instâncias de controle. Aí, assim, de um modo muito particular, de um pensamento muito particular, Sargento Neto de Oliveira, eu não vejo a necessidade da emenda, não vejo, porque já é nossa prerrogativa. E você colocar no contexto da legislação a participação da Câmara nesta catraca oficial de caber objetivamente a nós mesmos essa avaliação e o acompanhamento da execução, é como se o Conselho fosse prestar contas diretas à Câmara Municipal, quando, de fato, nesta catraca administrativa não funciona dessa forma. Independente de o Conselho prestar contas ou não, nós temos a prerrogativa, existe uma comissão própria que o fará os requerimentos devidos e o Conselho ou o secretário do município tem a obrigação, entre aspas, de fazer a informação. Não necessariamente precisando alterar o contexto, porque o artigo 14, finalizo, já dá, de fato, essa prerrogativa que é originária do próprio Conselho, de avaliar, de monitorar as deliberações do próprio fundo, do uso dos recursos desse fundo. Não sei se foi claro nesse discorrer, Sargento Neto e João Oliveira. Obrigado. Amém. Ainda para discutir a emenda, antes de passar para a vereadora Jo, que é autora da propositura, junto com o vereador Sargento Neto, gostaria de saber se há mais vereadores ou vereadoras, os vereadores que estão de forma remota, se alguém deseja discutir.
Passa a palavra para o vereador Sargento Neto, depois a vereadora Jô. Ambos são autores da emenda de número 01. Concordando em parte com o nosso amigo vereador Rubens Nascimento, mas aí, para que não fique entre linhas, né, palavras se dissipam pelo ar, a gente achou por bem, né, deixar bem amarradinho dentro dessa PL, nesse artigo, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu em outras definições de outras comissões, né? Nós temos aí a Comissão de Agricultura, a qual faço parte. Inclusive, eu tinha conversado com a vereadora Jô, para que ela também pudesse fazer parte dessa comissão, porque fica muito aberto, né? Nós sabemos das nossas prerrogativas e como fiscalizador do Poder Executivo, mas eu digo que esse é um reforço, né, um lembrete para aqueles que fazem parte do Conselho, né, para que fique amarrado, até mesmo quando eles pegarem essa PL, se façam entender que a comissão ela tem a prerrogativa, não só por ser a comissão, mas por ser o Poder Legislativo Mirim de nossa cidade, para que eles possam prestar contas mensalmente, trimestralmente a essa comissão. Isso é mais um lembrete, né? A gente chama assim, um lembrete, para que todos aqueles que leiam esse projeto já saibam da nossa prerrogativa. E com a retirada de um dos representantes do Poder Legislativo, haja visto que nós já temos essa prerrogativa e a gente achou por bem abrir mão para alguns representantes a nível rural, os agricultores rurais, para que eles possam ter mais assento dentro desse conselho. Então, a gente abre mão em partes de um representante do Poder Legislativo, mas, em contrapartida, já fica aí amarrado, né, com essa emenda a PL do Poder Executivo, para que nós não sejamos aí esquecidos e para que eles possam prestar contas. Inclusive, a gente colocou aí dentro dessa emenda, né, trimestralmente, mensalmente, para que eles possam prestar conta de onde e para onde vai os recursos aí destinados para o Conselho. É só, amigo Rubens Nascimento, né, para que a gente não deixe aí em aberto, não deixe aí entre parênteses aí os nossos deveres. Era só isso, presidente. Pronto. Com a palavra, a vereadora, também autora da emenda número 01 ao projeto de lei número 15/2021 do Poder Executivo, a vereadora Jô Oliveira. Não, só reforçando mais uma vez e colocando aqui, né, como a nossa proposta de emenda está sugerindo colocar aqui no artigo 14, que a gente acompanhe as ações. De novo, é só um acompanhamento, inclusive como o Sargento Neto colocou, que registra esse ato enquanto Câmara de Vereadores, e a gente sai oficialmente da estrutura, da composição do Conselho, repassa essa vaga, que é exatamente a próxima emenda, para as organizações sociais, e nós garantimos a nossa atuação enquanto comissão, ou o Sargento Neto, ou, enfim, as pessoas que compõem a Comissão de Agricultura, que estejam também acompanhando as ações do Conselho e, principalmente, do Fundo, que é a ferramenta que está sendo criada aqui nesse momento e é o que leva a gente a fazer esse debate. Então, só para reforçar que o nosso lugar enquanto Câmara de Vereadores está assegurado aqui no acompanhamento, né? Então, garante esse lugar e esse espaço de forma a constar também na lei, né, que a Câmara de Vereadores também acompanha e faz parte desse processo. É isso, senhor presidente. Pronto, então, portanto, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os que concordarem com a emenda 01 ao projeto de número 15/2021 do Poder Executivo, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem, levantem-se. Antes de passar para o vereador Alexandre, eu gostaria de saber dos vereadores e vereadoras que estão de forma remota. Os que concordarem com a emenda 015/2021, a emenda 01 ao projeto de número 15/2021, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se pronunciem. Senhor presidente, não tinha como o líder caminhar não essa emenda? Senhor presidente. Vereador Cabral. Senhor presidente, não tem como o líder não caminhar essa emenda, a votação, se a bancada está de acordo ou não.
A bancada de apoio, inclusive o plenário, aqui todos já votaram por unanimidade dos presentes, vereador Aldo. Então tá bom, então acompanha a bancada. Da campanha, então, aprovada a emenda de número 01/2021, aprovado por unanimidade. Com a palavra para a justificativa de voto, vereador Alexandre Pereira. Não seria nem justificativa de voto, já e houve um ponto pacífico nessa proposta da emenda, e com a permissão de Sua Excelência o Prefeito, nós aprovamos a emenda da forma como está, até porque tem uma assinatura de um colega de bancada. Mas antes mesmo de votar, consultei Sua Excelência o Prefeito, em virtude de que nós estávamos fazendo alteração em um projeto do Executivo importante. Mas eu gostaria de saber onde estão nossos colegas líderes da oposição, porque já que o projeto estamos votando aqui é de interesse de todos e a gente queria o apoio da liderança, através da colega Jô, convocar os seus colegas para se fazer presente em plenário, para que nós possamos dar andamento o quanto antes, até porque temos convidados nos aguardando aí para uma sessão solene. Bom, só 2, vereador. O Olímpio e a vereadora Dona Fátima e a vereadora Jô estão aqui e votaram favoravelmente. Passa a palavra para o vereador Saulo Noronha para a leitura da segunda emenda. Emenda número 02/2021, emenda ao projeto número 15/2021, origem 010/2021, de autoria do Poder Executivo. A emenda é de autoria da vereadora Jô Oliveira e do vereador Sargento Neto. Altera o inciso 8º do artigo 4º do projeto de lei complementar número 15/2021. Primeiro, o inciso 8º do artigo 4º do projeto de lei complementar número 15/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 8. 7 representantes das associações e cooperativas rurais de agricultores e agricultoras familiares, de produtores rurais e demais congêneres. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo. Lido, senhor presidente, a emenda número 2. Portanto, lido a emenda, eu passo a palavra para o vereador Sargento Neto ou a vereadora. Vai discutir, mas justificar a emenda, só para explicar para os companheiros e os vereadores. O vereador Sargento Neto já justificou. Fala, presidente, pela ordem. Na nossa fala, eu já havia dito que com a retirada de um dos representantes, né, no artigo 3º, nós abrimos mãos aí para que os representantes da zona rural eles pudessem ter aí mais um assento, né, no conselho. Então, já praticamente a gente já havia discutido aí para que essa segunda emenda ela possa aí ser aprovada aí pelos nossos parlamentares. Eu acredito, antes de passar a palavra para o vereador pastor Luciano, que a emenda ela é consensual e que nós pudéssemos adiantar, porque nós temos a sessão após as votações, primeira e segunda votação, nós temos a audiência pública de autoria do vereador Luciano, que trata do dia do médico veterinário. Mas com a palavra o vereador pastor Luciano Breno. Não, só agradecer a Vossa Excelência e realmente fazer esse apelo, embora a gente tinha combinado que não, nesse dia de hoje, né, não seria apresentado nenhum projeto, e eu compreendo por questões de prazos, esses projetos foram apresentados hoje, mas em respeito aos convidados, eu gostaria que a gente não se prolongasse num assunto que a gente já discutindo, rediscutindo, e é consenso. Eu acho que o mais sensato nesse momento, em respeito aos convidados, seria colocar logo em votação. Muito obrigado, excelência. Pronto. Então, eu acompanho o raciocínio do vereador Luciano Breno. Eu acredito que a emenda ela está bem explicada, já foi explicado. Então, em votação, a emenda de número 02/2021, de autoria o projeto 15/2021. O vereador Alexandre, o vereador Rubens. Somente uma colocação aos autores de Oliveira e Sargento Neto, porque pela emenda colocada altera o artigo 4º, inciso 8º, mas não faz a retirada do assento da Câmara Municipal em relação ao inciso 3, que permanece
do texto original. É isso mesmo? Associações cooperativas rurais e familiar de produtos rurais e demais. O vereador... É porque a emenda... A emenda que estava aqui era essa, que você tinha me dito como sendo ela. Pronto. Pronto. Então, em votação, os que concordarem com a emenda 02/2021 ao projeto de lei 15/2021 do Poder Executivo, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem levante. Aos vereadores e vereadoras que estão de forma remota, os que concordarem com a emenda 15/2021, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se pronunciem. Aprovado por unanimidade a emenda de número 02. O vereador... Um segundinho só, certo. Eu peço a Vossa Excelência pela liderança, está tendo uma divergência e nós estamos votando aqui duas emendas e nós temos que distinguir quais são as emendas que nós realmente estamos votando. Inicialmente eram duas emendas e nós precisamos esclarecer, o colega vereador Sargento Neto falar trará esses esclarecimentos, está meio confuso. Então, por enquanto, peço à bancada, por enquanto não se pronuncie a favor, Vossa Excelência segura um pouquinho. Então, por solicitação de Vossa Excelência, essa emenda 02, nós... Se mantenha, por enquanto está tendo alguma divergência. Então eu pergunto aos líderes, tanto a vereadora Jo como o vereador Alexandre... Dito isso e confirmado pelo um dos autores da emenda, o vereador Sargento Neto, encaminho favorável. Pronto, então, o encaminhamento do vereador Alexandre, tenho a certeza que o encaminhamento também da líder da oposição, nesse instante, a autora da propositura, João Oliveira, com o vereador Sargento Neto. Então, fica mantida a votação proferida antes na emenda 02/2021. Passo ao vereador Saulo Noronha para a leitura da terceira emenda ao projeto de lei 15/2021 do Poder Executivo. Emenda número 03/2021, de autoria da vereadora João Oliveira e do vereador Sargento Neto, ao projeto de lei complementar número 15/2021, origem 010/2021, altera a redação do artigo 4º do projeto de lei complementar número 15/2021, origem 010/2021. O artigo 1º, o artigo 14 do projeto de lei complementar número 15/2021, com a seguinte redação: exclui o inciso 3º do artigo 4º, um representante do Poder Legislativo, Sala das Sessões, Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, 14 de setembro de 2021. Lida a emenda número 3, senhor presidente. Pronto, então essa emenda é só suprimindo o inciso 3º do artigo 4º. Então já está mais do que justificado. O vereador Rubens já explicou, inclusive, muito bem essa emenda, mesmo antes dela ser lida. A vereadora Jo, autora da propositura, com o vereador Sargento Neto. Com a palavra. Oi, pronto. Não, só queria aqui, inclusive, registrar a presença do presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, está aqui o professor Rubem, que esteve com a gente ontem na reunião, fazendo esse debate, inclusive é o que ocasiona que a gente apresente essas emendas hoje e faça esse ajuste, né? Diante da importância que é a gente ter a regulamentação do Fundo para a Agricultura aqui em Campina Grande. Muito obrigada pela presença, professor Rubens. Pronto, seja bem-vindo a todos em nome do Conselho de Agricultura, o professor Rubens. Seja bem-vindo. Então, em votação, a emenda de número 03/2021 ao projeto de lei 15/2021 do Poder Executivo. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que divergirem, levantem. Aos vereadores e vereadoras que estão de forma remota. Os que concordarem com a emenda 03/2021, os que concordarem, permaneçam como estão. Os que divergirem, se pronunciem. Então, aprovado por unanimidade a emenda de número 03. Então, aprovadas as emendas, coloco agora em discussão o projeto de lei de número 15/2021 do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar. Em discussão o projeto. O vereador Alexandre. Apenas fazer encaminhamento, senhor presidente, para que a bancada vote favorável. Pronto. O vereador Olímpio Oliveiras, com a palavra. Senhor presidente, para discutir o projeto. Senhor presidente, nós recebemos semana passada na casa o doutor Renato Gadelha, ele mostrando a importância desse projeto, e de fato o projeto é importante. E eu faço essa fala somente para que fique registrado nos anais, porque aqui e acolá se tenta passar que a bancada de oposição atrapalha, é intransigente, que a bancada de oposição vive de fazer politicagem, coisa do tipo. Né? Eu não lembro dos projetos chegados do Executivo a esta casa, em que pese a pouca atenção do chefe do Executivo com a bancada de oposição desta casa, em nenhum instante ele faz menção de que determinados projetos estratégicos têm sido aprovados com apoio da bancada de oposição, não tenham tido conhecimento desse tipo de postura por parte do chefe do Executivo. Mas nós temos um entendimento maior de que o fato de ser oposição, você não é oposição à cidade. Né? Então, os projetos que, de fato, fazem o bem à Campina Grande, nós estamos votando, né? E sem esperar reconhecimento de quem quer que seja, mas apenas respeito. É isso que a gente coloca enquanto bancada de oposição. Né? O respeito pelo que nós temos feito e como tem sido a postura de toda a bancada de oposição nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pronto. Ainda em discussão, o vereador Janduí que solicita, eu pediria que todos fossem breves, assim como foi o vereador Olímpio Oliveira, para que nós possamos, porque nós estamos com os convidados para a audiência pública o Dia do Médico Veterinário. Senhor presidente, vou ser bem rápido e objetivo. Eu pedi a Vossa Excelência, já que tem alguns dos nossos colegas que está remoto, acompanhando a sessão, para que essa votação desse projeto nominasse cada um dos colegas que fosse votar a favor do projeto. Só isso, senhor presidente. Pronto. Gostaria, não havendo mais quem queira discutir, em votação ao projeto de número 015/2021 do Poder Executivo. Em votação, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem levantem. Aprovado aqui, aliás, aprovado no plenário aqui. Os vereadores que estão e vereadoras que estão de forma remota. Os que concordarem com a aprovação do projeto 015/2021, de autoria do Poder Executivo, os que concordarem permaneçam como estão. Os que divergirem se pronunciem. Isso em primeira votação. Nós temos a segunda. Por unanimidade. Passo passado para a leitura do próximo projeto que foi lido no requerimento de urgência. É um projeto consensual, será votado de forma rápida. Projeto de lei ordinária número 464/2021, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, concede título de cidadania campinense à senhora Maria de Fátima Rodrigues Corrêa. Lide, senhor presidente. Pronto, o projeto já está com parecer favorável. Em discussão, o vereador Janduí Ferreira pedindo para discutir o projeto. Senhor presidente, eu pedi para Vossa Excelência nominar cada um dos vereadores que votaram no projeto e não foi feito. É uma prerrogativa nossa. Eu pedi que Vossa Excelência citasse quais foram os vereadores que votaram no projeto do Poder Executivo. Foi o projeto, o anterior. Eu acredito que foi quase toda a casa, vereador Janduí. Foi unânime. Então, mas como Vossa Excelência está solicitando, eu vou aqui mencionar. A vereadora Dona Fátima, o vereador Rostam, a vereadora Valéria, o vereador Valdenil, o vereador Renan,
o vereador Janduí Ferreira, o vereador Rubens, o vereador Alexandre Pereira, o vereador pastor Luciano Breno, a vereadora Carol, a vereadora Jô, o vereador Saulo, o vereador Sargento Neto, de forma remota, a vereadora Eva Gouveia, o vereador Aldo Cabral, a vereadora Ivonete, o vereador Ilmar Falcão, a Valéria eu já citei. Então, quase toda a casa, vereador. Dona Fátima eu citei. Então, todos por unanimidade. Então, o projeto de lei 464 em votação. Em votação, que concede medalha de cidadão campinense a Maria de Fátima Rodrigues. Em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Os que divergirem, levante. Aos vereadores que estão de forma remota. Os que concordarem permaneçam como estão. Os que divergirem, se pronunciem. Então, aprovado por unanimidade. Portanto, encerro a primeira sessão. Não havendo mais matéria na ordem do dia, a sessão está encerrada. Abrimos para explicação pessoal. Não havendo inscrito na explicação pessoal, encerramos, portanto, a explicação pessoal e encerrando a sessão ordinária do dia de hoje. E já abrimos para a segunda votação a segunda sessão. Só gostaria de saber dos líderes, vereador Alexandre e a vereadora Jô Oliveira, se mantém a mesma votação. Mantenha-se o resultado da primeira, senhor presidente. Então, mantida-se o resultado... Eu não respondi, não, mas está mantido, senhor presidente. Pronto, desculpa, vereadora Jô, que a Vossa Excelência concordava com a segunda votação. Então, mantida as votações da primeira votação, então, votada em segunda votação, aprovado. Abrimos a sessão para a redação final. Não, então, se mantém a mesma votação em redação final. Então, não havendo mais matéria para ser votada, encerramos a presente sessão extraordinária no dia de hoje e pedimos a todos, e a segunda votação já abrimos para votação em matéria de projetos que tiverem emendas, que é justamente, nós já abrimos, já foi votado, se está se mantendo a primeira votação para a segunda votação e redação final, está todas mantidas. Então, já havendo, está encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão de amanhã. Solicito a técnica que nós possamos se preparar para a audiência pública.